O Vai, Henrique, vai. pode compartilhar a tela aqui para mim, porque hoje eu estou aqui só para perguntar para o professor Roberto, né? Hoje eu quero aprender com ele. Né? Então, o professor Roberto ele fala algumas coisas. Por exemplo, ele tem a teoria dele de que a densidade atmosférica ela é invertida, né? Como a gente sabe como é. Tá, só um pouquinho, Roberto, deixa eu fazer a pergunta. A gente sabe que é mais denso aqui na superfície e à medida que tu vai aumentando a altitude, né, a densidade vai diminuindo, tá? Mas ele nega isso, ele diz que na verdade é tudo ao contrário. Então a primeira pergunta para ele é se ele nega todos os experimentos que mediram a densidade atmosférica como está aqui no SFA ERICA-EST. A primeira pergunta é essa, tá? São duas perguntas. A primeira é essa, se a densidade medida é uma mentira, se esses experimentos são uma mentira. A segunda pergunta é o seguinte, quando o avião vai voar, ele depende de uma coisa chamada de força de sustentação. E a força de sustentação aerodinâmica, ela é diretamente proporcional à densidade do ar. Ou seja, quanto maior densidade, maior sustentação, quanto menor densidade, menor sustentação. Ou seja, quando o avião está subindo, na teoria do Roberto, né? Na teoria do Roberto, ele deveria ganhar sustentação, porque está ficando mais denso. E por que então o avião não pode voar numa altitude infinita? São essas duas perguntas básicas que eu gostaria muito que o professor Roberto me explicasse, né? Se primeiro é uma grande mentira, né, o experimento, e essa questão do voo dos aviões, como é que acontece? A densidade medida é uma mentira. Tu me falou do densidade que tu me falou que é medida, tu mostrou o site do ESFA-ERICA-EST, tu não mostrou como é que eles mediram a densidade, tu não mostrou. Eu até te pediria que tu mostrasse como é que foi feita a medida, por favor. Depois eu respondo sobre os aviões. Não. A pergunta é para ti, eu tô te deixando tu responder. Pode responder aí. Não, mas então tu fez uma pergunta sem ter conferido as medições que estariam no site do ESFA-ERICA-EST. Tá tudo aqui, estão todos os experimentos aqui, tá tudo descrito. Eu achei que tu já tivesse lido, porque tu é um cara muito estudado e tá querendo refutar todas as teorias, então tu já leu tudo isso. Obviamente. Justamente, tu citou o site do ESFA-ERICA-EST, eu já li esse site aí, e eu te digo que não existe experimento medindo a densidade, o que existe é uma aplicação de uma equação. Então, o grande problema da teoria do globo é exatamente pegar um padrão que se aplica nas condições normais de temperatura e pressão e utilizar a fórmula em qualquer altitude como se não houvesse mudança na quantidade, no volume que teria que ter para se definir, por exemplo, a quantidade de moléculas e o volume em alturas diferentes. Um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Porém, isso a 0 graus. A 0 graus dá 22,4 litros para ocupar um mol. Porém, se eu aumentar para 15 graus centígrados e mantendo ainda a altura ao nível do mar, teria um volume maior para comportar essa mesma quantidade de moléculas, iria para 25 litros. Então, quando eu digo que existe um grande engodo, o grande problema da física inteira é fazer as medições de densidade associado com a Clapeyron, que é aplicada na CNTP. É considerar sempre a mesma condição de volume. Quando nós sabemos que quando diminui a energia cinética das moléculas, elas vão se aproximar e vai caber mais moléculas dentro do mesmo volume. Então, quando você pega 22,4 litros para conter 6,02 moléculas elevado na 23ª potência, isso ao nível do mar, a 0 graus centígrados, e quando a gente pega 15 graus, aquece 15 graus, já vai aumentar o volume para 25 litros, está comprovado, né? Isso a ciência mesmo que afirma, que dentro do mesmo volume vão caber quantidades diferentes de moléculas. E se diminui a temperatura, vão caber mais moléculas dentro. Por isso, senão não precisaria diminuir de 25 para 22,4 litros. Então é isso, a densidade, quando tu diz assim que ela está medida, ela não está medida, ela está calculada usando uma fórmula que mantém o volume fixo. Isso é um erro. Agora vou responder aí sobre a questão da sustentabilidade. Quando a sustentabilidade ela depende da equação de Reynolds. E na equação de Reynolds, que vai determinar a sustentabilidade,
A viscosidade, ela tem muito mais impacto do que a densidade. Então, a minha explicação, que eu até já fiz uma live, um debate que eu fiz contigo, com o Vector, né? O motivo pelo qual a aeronave vai perdendo sustentabilidade é porque, ao subir, né, vai haver uma menor viscosidade. O funcionamento da viscosidade é o oposto do líquido. Então, quanto mais frio, menos viscoso fica nos gases. E no líquido, quanto mais frio, mais viscoso fica. É o oposto. Então, o avião, quanto mais ele sobe, ele teria que transitar numa velocidade maior para poder gerar uma sustentabilidade. Então, o fator que determina é a viscosidade e não a densidade. Uma dúvida aqui. Como é que é a história? Quer dizer que quanto mais frio, quanto mais quente, mais viscoso? O que é mais viscoso, mais quente? Eu não entendi. Os gases ficam mais viscosos, mais quentes. Quando tu imagina assim, quando tu derruba uma jarra de água e junto uma jarra de mel, tá? Ou de óleo. O óleo é mais viscoso, as moléculas se ligam às outras com maior força do que com as da água. Quanto mais quente for, ele fica menos viscoso. Mas nos gases é o contrário, é isso? É o contrário, é o oposto. Por isso que o avião ele vai preferir voar em altitudes maiores do que a próxima superfície, porque ele vai consumir muito menos combustível do que na próxima ao nível do mar, alturas menores, porque ali vai haver um atrito muito maior devido à pressão atmosférica. Já ouviu falar de barômetro? Já ouviu falar de barômetro? Você já pelo menos alguma vez na sua vida fez experimentação de ferver água? Aqui em Brasília a gente faz bastante para provar que aqui, por ser mais alto, a densidade atmosférica é menor. Aqui a água ferve temperaturas mais baixas do que aí ao nível do mar. E nenhum gás ganha viscosidade ao ganhar temperatura. Nenhum deles vai ficar mais viscoso. Se as moléculas se espalham, como nenhum gás. Se as moléculas se espalham... Isso contradiz ao que você falou. Peraí, Henrique, rapidão. Isso contradiz ao que você falou. Deixa o burro falante falar. Fala aí, cara. O burro falante é você que tá falando cagada uma atrás da outra aqui. Não, sabe o que é, cara? Olha aqui, ó. Sabe aqui, ó. Você fala não tem um pingo de respaldo científico. Não, peraí. Ô, Dart, eu vou deixar ofender, pode ofender também. Ô, Dart, eu vou deixar você falar. Gente, vamos sem ofensa. Eu realmente não consegui entender a lógica de você expandir as moléculas ficarem com mais energia, expandir e serem mais viscosas. Deixa o Dart falar, sem ofensa, Roberto. Você está aqui na live. Está sendo bem-vindo, está sendo bem tratado. Vamos tentar não ofender. Vai, Dart. De ser interrompido, mas ele não para de interromper, né? Vai, Dart, manda lá. Você ia montar seu microfone, Roberto? Então, agora escuta. Contradiz o que você mesmo falou. Se você aumenta a temperatura dos gases, já que você está dizendo que lá em cima eles vão ficar mais quentes, é o que você estava dizendo até então, vai ter que aumentar a densidade, quanto mais quente, menor a densidade, aliás, ele vai ter que separar as moléculas, vai ficar menos denso. Menos denso, menos viscoso. Não tem como algo ficar menos denso e mais viscoso. A sua própria estrutura. Não estou falando de elementos diferentes. Logo, se lá em cima está mais frio, os gases vão estar mais próximos, a viscosidade necessariamente vai aumentar. Necessariamente vai aumentar. Quanto maior a proximidade, maior a viscosidade do meio. Isso é equação de Bernoulli, inclusive. O Felipe até colocou uma parte dela ali. Aviões voam por causa da equação de Bernoulli. Acho que você nunca ouviu falar, você nunca deve ter visto a equação de Bernoulli na sua vida. E nós medimos a densidade atmosférica, sim, utilizando um dispositivo muito simples, o barômetro. Amostras de ar em grande altitude são coletadas constantemente. E são feitas medições, não só de composição, como das densidades. Então nós sabemos, sim, não é uma coisa simplesmente, eu pego o que tem aqui embaixo e aplico uma fórmula qualquer e é o que eu acho. Não funciona assim, é experimentado. Há experimentação. Isso sem contar que nós temos aviões voando em altíssima altitude. Justamente para medir o comportamento tanto dos aviões como para coletar gases. Você faz esse tipo de coleta. Isso é normal. Faz parte da experimentação.
Você se contradisse agora ao dizer que um gás, ao ficar mais frio, fica menos viscoso, sendo que ele está ficando menos denso. Você se contradisse. O que você disse é uma contradição em termo. Só colocando o que o Felipe colocou para você. Basicamente então... foi isso, Diego Nascimento. Ele está dizendo que se o avião voar no mel, ele voa mais rápido. Mais denso. É um meio mais viscoso. É melhor, claro, é óbvio. É melhor para o avião voar no mel.